Você já se perguntou por que alguns líderes mantêm a firmeza estratégica em meio ao caos do mercado, enquanto outros se perdem em distrações operacionais? Essa diferença, ela não é sorte, nem talento inato. É um resultado de escolhas conscientes que moldam o caráter executivo, a disciplina organizacional e a clareza de visão. O pensamento do liderismo, que é uma filosofia antiga, mas incrivelmente aplicável nos negócios, revela alguns métodos práticos para transformar a sua mente em uma fortaleza de decisões. E a sua equipe pode ser transformada em um aliado inseparável dessa jornada. Hoje eu quero explorar com você 7 pilares de comando que podem não apenas estruturar a sua gestão, mas principalmente ensinar você a lidar com força interior, mesmo quando o mercado insiste em testar os seus limites. E aqui eu te pergunto, por que tantas vezes nós cuidamos tanto dos interesses dos stakeholders, mas a gente acaba negligenciando o pilar central, que é a nossa própria capacidade de liderar? E mais, de que serve atingir as metas se internamente, como líder, você está esgotado e confuso? A resposta para a primeira questão é bem simples. Esquecemos que autogestão do líder não é luxo, é um fundamento de toda a organização. Já a segunda se esclarece facilmente, que sem a sua energia, a sua clareza mental, nenhuma vitória corporativa se sustenta. Pois uma mente de liderança dispersa e um corpo fragilizado, ele destrói qualquer conquista. O primeiro pilar, portanto, é você direcionar o foco para si mesmo, como um ativo principal. Muitas vezes nos ocupamos tanto em resolver, atender, apagar incêndio, que terminamos o dia sem energia para o que realmente move o negócio, que é a estratégia. É como um CEO que otimiza todas as áreas, mas deixa a sua própria capacidade de decisão secar. Eu me lembro que a filosofia do liderismo, ou a filosofia estoica, ela nos lembra que a verdadeira disciplina organizacional começa na autoliderança. Epiteto, ele diria que quem busca progresso deve ter a coragem de parecer ignorante em assuntos que não agregam valor, concentrando-se apenas no que sustenta a essência do negócio. Para você, líder, isso significa cuidar da sua saúde, proteger o seu tempo de foco e cultivar o equilíbrio. A autogestão não é egoísmo, é investimento estratégico na sua capacidade de liderar. Pense bem, do que adianta desenhar o planejamento estratégico perfeito se não houver energia para executá-lo? Se o seu corpo está fraco, toda oportunidade vira um fardo. Se a sua mente está dispersa, pequenas decisões se tornam montanhas. É por isso que um líder estratégico, ele começa pelo básico. É o sono regular, a alimentação que sustenta a performance, os limites claros contra as distrações e ambientes tóxicos. Nada disso é supérfluo. São os pilares invisíveis que sustentam toda a sua disciplina de execução. Muitos acreditam que a força de um líder vem apenas da resiliência mental, mas na realidade tudo começa nas escolhas diárias, aparentemente pequenas, como por exemplo, estabelecer um horário fixo para começar e terminar o dia de trabalho. Essa regularidade, ela constrói uma disciplina silenciosa, mas muito poderosa. Um outro ponto crucial é limitar o seu tempo de atividades de baixo valor. O que parece ser uma rápida checagem pode estar drenando a sua atenção como um ladrão de foco. E mais, não se trata apenas do que fazemos, mas como permitimos entrar na nossa mente. As notícias de mercado, os sensacionalistas, as conversas improdutivas, as comparações constantes com a concorrência, vai destruindo a clareza estratégica. Sêneca já dizia: a vida é o que os nossos pensamentos fazem. Então, ou seja, proteger a sua mente é tão essencial quanto proteger o caixa da empresa. Quando você decide priorizar a autogestão, tudo muda.
as suas decisões se tornam mais rápidas, a pressão externa, ela não te abala com tanta facilidade. O não, ele deixa de ser carregado de culpa porque cada escolha passa a ter consciência clara de trade-off. Você entende que cada vez que diz sim a algo que não importa, você está dizendo não àquilo que realmente importa, aquilo que sustenta a sua estratégia. Essa inversão de perspectiva, ela é libertadora. Hoje, faça um acordo consigo mesmo antes de se preocupar em salvar a empresa. Fortaleça a sua mente. A sua mente é a sala de estratégia, o seu corpo é uma ferramenta de execução. Se elas estiverem frágeis, num plano será eficaz. Agora, escreva um compromisso dizendo: hoje eu invisto na minha capacidade de liderar. Esse registro ele pode ser simbólico, mas ele marca o início da virada. Mas como que essa base estabelecida, a gente consegue chegar no segundo pilar que eu quero te contar, que é o pilar da disciplina física. A disciplina física, se você deseja ter uma mente estrategicamente firme, você precisa primeiro de um corpo capaz de sustentar a pressão. É uma verdade que muitas vezes a gente esquece. As nossas reuniões, elas eram intermináveis, o sedentarismo, todos querem clareza, foco e energia. Nós passamos horas sentados, tratando o corpo como se fosse um detalhe secundário. Exigir disciplina mental de si mesmo, sem treinar o corpo, é como exigir que um carro de corrida vença uma prova com motor desalinhado. A história, ela entediam. Agora, os grandes líderes da história, eles entendiam isso. Se eu te falar de Marco Aurélio, que era um imperador romano, ele mantinha a prática constante dos exercícios e não era por vaidade, mas por uma questão de estratégia. Ele sabia que um corpo fraco, ele gera uma mente vulnerável. Enquanto que um corpo treinado fortalece a coragem, a paciência, a disciplina, tudo aquilo que é necessário para governar. Na história, Sêneca reforçava a ideia afirmando que o corpo deve ser tratado com rigor para que não se torne um empecilho para a mente. Treinar, portanto, não era uma questão de estética para o líder. É uma arena controlada, onde você ensaia diariamente como vencer a resistência interna e a mesma aparecerá nas suas negociações e nas crises. Cada treino que parece interminável, cada exercício que leva ao limite, não é apenas uma atividade física, é uma lição para que a sua mente de líder é como dizer a si mesmo: eu sei que é desconfortável, mas eu continuo. Essa capacidade que se transfere para todas as áreas, projetos desafiadores, conversas difíceis com a equipe e os dias em que a motivação desaparece. O segredo não é a intensidade passageira, é a consistência. Muitos gestores erram ao começar com excessos e desistir rapidamente. O líder estratégico, ele prefere fazer pouco, mas faz todos os dias. Ao invés de muito por pouco tempo, atividades simples ensinam a mente a tolerar o desconforto e a não se dobrar diante da dificuldade. E além disso, a respiração consciente, ela é uma ferramenta poderosa. Controlar a respiração ajuda você a recuperar o foco em segundos, algo essencial para quem precisa dominar as emoções em uma negociação tensa. A ciência moderna, ela confirma que os antigos já sabiam. A atividade física libera neurotransmissores que melhoram o humor, reduz a ansiedade e aumenta a concentração. Em outras palavras, mover o corpo é uma das mais rápidas e baratas formas de se limpar o caos da sua mente e tomar decisões melhores. Disciplina física não busca um corpo perfeito, busca um corpo funcional e resistente, capaz de sustentar os seus objetivos de longo prazo. A disciplina de um líder, ela não é testada apenas em grandes decisões, mas nas pequenas batalhas diárias contra a inércia. Ao vencê-las, você cria um padrão mental de execução que reflete todos os desafios que você treina apenas pela saúde. Você treina porque sabe que sem dominar o corpo você jamais
vai dominar a mente para liderar com excelência. A disciplina física, entretanto, ela é apenas uma parte da equação, porque o terceiro pilar nos leva a algo ainda mais desafiador: autovigilância executiva. Esse é o terceiro pilar. Não se trata de vigiar a sua equipe, mas é de manter os olhos atentos sobre si mesmo. Afinal, quantas vezes somos rápidos em apontar falhas nos processos dos outros, mas somos lentos em resolver os nossos próprios vieses de decisão? Um líder estoico, por exemplo, ele sabia que a maior batalha acontece na mente. A cada instante surgem impulsos, vieses e emoções tentando assumir o comando. E quem não se observa lidera como uma marionete dos próprios instintos. Praticar a autovigilância é cultivar a habilidade de se perceber em tempo real. É notar quando a frustração, como resultado, começa a crescer. Quando a inveja de um concorrente se insinua. Quando a ansiedade sobre o futuro toma conta. Em vez de reagir automaticamente, escolher ser conscientemente uma resposta. Marco Aurélio, ele registrava os seus próprios deslizes num diário, justamente para não se enganar. Acreditando que já era um líder perfeito, ele entendia que só quem enxergava com clareza os próprios erros pode corrigir a rota. Esse hábito exige humildade, porque é desconfortável admitir as fraquezas, mas negá-las não vai eliminar. Pelo contrário, você fortalece aquilo que você não enfrenta. Imagine um CEO que se recusa a ver as rachaduras na cultura da empresa. O turnover será uma questão de tempo. O mesmo ocorre conosco. A autovigilância não pede perfeição, pede sinceridade. Não se trata de autopunição, e sim de lucidez. Uma prática simples é pausar durante o dia e se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Essa emoção está me ajudando a decidir melhor ou está me confundindo? Essa pausa, ela é um ato de liberdade, porque enquanto outros gestores reagem como reféns dos seus impulsos, o líder que é vigilante, que é dono de si, ele se controla. Epiteto lembrava que ninguém é escravo de críticas e resultados ruins ou desejos, a não ser que escolha ser. A autovigilância, portanto, ela é a chave para manter essa escolha nas suas mãos. E é nesse ponto que entramos no quarto pilar, a persistência estratégica, porque notar onde falhamos não basta. É preciso executar. Muitos líderes desistem assim que percebem o tamanho do desafio. Um líder com a força estoica, ao contrário, ele entende que a construção de um grande negócio é longa. É feita de passos curtos dados de formas repetidas e que a persistência não é correr sem parar, mas levantar a empresa toda vez que ela cai. O mercado sempre encontrará formas de testar sua determinação. Projetos importantes vão falhar, a concorrência vai te desafiar, as metas serão adiadas. Sem persistência, cada obstáculo vira uma desculpa para desistir. Mas para quem cultiva a constância, cada barreira se torna um treino para crescer. Marco Aurélio dizia que a dificuldade é a matéria-prima da virtude e que aquilo que atrapalha o caminho se torna o próprio caminho. Persistir não significa ignorar o cansaço, mas significa aprender a liderar através dele. Pense em um ferreiro. O metal, ele só ganha forma depois de ser repetidamente golpeado. Assim também são as empresas, moldadas pela repetição diária de esforços, ainda que pequenos. A constância é o que separa quem apenas sonha com o sucesso de quem realiza. Um exercício prático é definir uma pequena meta diária de processo e cumpri-la. Independentemente do humor ou das circunstâncias, o importante é não deixar de agir. Com o tempo, esse padrão vai se enraizar na cultura e vai criar a resistência. A persistência, ela nasce de menos explosões de motivação e mais disciplina silenciosa, que se repete dia após dia. Na visão de um líder,
cada recusa ao abandono de um projeto é um ato de liberdade estratégica. Ao se recusar, ao desistir, você reafirma que não é refém das circunstâncias de mercado, mas você é senhor da sua própria vontade. A autovigilância mostra onde você tropeça. A persistência te ensina a seguir, apesar das quedas. E juntos, esses dois pilares, eles moldam um líder que não se deixa abater pelo primeiro vento contrário. A procrastinação, por exemplo, é um adversário silencioso na liderança. Ela não grita, ela não ameaça com crises, mas ela sussurra no seu ouvido. Deixa essa decisão difícil para depois, e esse para depois raramente chega. Quantas oportunidades de mercado foram perdidas, não por incapacidade, mas por inércia na liderança. O quinto pilar ensina justamente a lidar com esse inimigo invisível. Líderes estoicos, por exemplo, eles não esperavam a inspiração para agir. Eles sabiam que a motivação é instável. Agora, a disciplina, ao contrário, é um músculo treinado. Por isso, ao invés de esperar a vontade chegar, eles decidiam levantar e executar. Eu gosto da história de Marco Aurélio porque Marco Aurélio, ainda na cama, ele lembrava a si mesmo: levante-se, você nasceu para liderar, não para escolher sobre os lençóis. E aqui cabe uma reflexão prática. Cada vez que você cede à procrastinação, você ensina o seu cérebro de líder a desistir mais rápido. Na próxima vez, cada momento de resistência, por menor que seja, fortalece o hábito de continuar. Lutar contra a procrastinação não é vencer uma guerra única, mas é somar vitórias diárias. Tomar aquela difícil decisão, concluir aquele relatório, dar aquele feedback, a soma dessas pequenas conquistas, elas formam um escudo interno contra o hábito de adiar. O líder estratégico, ele não espera o dia perfeito. Ele age no dia que tem. E quando a sombra da indolência pesar, se recorde desse pensamento. Estar na sua posição hoje é um privilégio. Cada ação concluída é uma forma de honrar a oportunidade que você está tendo de liderar. E nesse sentido, trabalhar, desenvolver pessoas e buscar resultados deixa de ser um fardo e passa a ser uma expressão de propósito. O inimigo chamado procrastinação se torna apenas uma nuvem a ser atravessada sem temor. Essa disciplina, ela abre o caminho para o sexto pilar. Estruturar o seu dia como um verdadeiro estrategista. Se a liderança é um campo de batalha, cada amanhecer exige preparação. Quem deixa a rotina ao acaso, lidera como um soldado sem mapa, vulnerável ao primeiro ataque. Os líderes estoicos de verdade, eles sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo como um imperador, ele não entregava suas horas ao improviso. Ele acordava cedo, refletia sobre os desafios e preparava sua mente. Estruturar o dia não significa rigidez absoluta, mas oferece à sua gestão margens firmes por onde a ação pode fluir. Sem esse direcionamento, você acaba sendo arrastado pelas urgências irrelevantes. Um dia bem planejado, ele protege você contra distrações e cria espaço para o que realmente importa. O primeiro passo, ele é muito simples. Comece com intenção. Não abra os olhos já mergulhado nos e-mails. Fazer isso é abrir as portas da sua fortaleza mental para qualquer intruso. Ao acordar, respire fundo e se pergunte:
O que é essencial hoje? Se eu realizar apenas 3 coisas, quais terão maior impacto no meu negócio? Essa clareza inicial, ela funciona como uma bússola. Além disso, separe blocos de tempos específicos. Eu gosto muito de Sêneca porque ele advertia: quem está em toda parte não está em lugar nenhum. Quem tenta fazer tudo de uma vez não conclui nada com qualidade. Por isso, destine períodos para trabalhar focado, para reuniões, para desenvolvimento pessoal e para o descanso também. Trate esses blocos como compromissos inadiáveis. Planejar o dia não é acreditar que nada vai dar errado, mas é preparar-se para adaptar sem perder o rumo. Um recurso poderoso é realizar pequenas pausas para se perguntar: será que eu estou avançando no que é estratégico ou apenas reagindo às interrupções? Esse breve exame impede a sensação de chegar ao fim do dia exausto, mas sem progresso verdadeiro. Encerrar o dia também merece um ritual. Reserve alguns minutos, reflita: o que eu fiz bem como líder? Onde eu falhei? Será que eu permaneci fiel aos meus princípios? Essa prática, ela cria um aprendizado contínuo. Estruturar o dia, portanto, não é viver aprisionado em uma agenda, mas é construir espaço onde as ações fluem com propósito. É guiar um rio entre margens firmes. A água corre livre, mas direcionada. Com o tempo, essa disciplina reduz a sua ansiedade, aumenta a sua produtividade e te devolve o papel de comandante do seu próprio destino. É exatamente assim que a gente chega no 7º pilar: a avaliação noturna executiva. Muitos líderes passam a vida no piloto automático, repetindo os mesmos erros sem perceber. Eu mesmo, por anos, ia dormir carregado de frustrações e promessas quebradas para minha própria equipe, apenas para acordar com a mesma confusão no dia seguinte. O ciclo que parecia interminável até que eu descobri a força de um hábito simples: revisar o meu próprio dia como líder. No início, parecia meio que perda de tempo, sabe? Mas ao me sentar em silêncio e fazer algumas perguntas sinceras, eu comecei a perceber algumas coisas transformadoras. A maioria dos líderes não evolui porque não se escuta. Sem essa escuta honesta, a gestão se repete como uma cópia borrada de si mesmo. Hoje, esse momento ele é sagrado. É quando eu retiro as máscaras de líder, eu abandono as desculpas e me enxergo sem filtro. Na história, Sêneca afirmava que todas as noites ele revisava o que havia feito como um juiz imparcial. Essa sinceridade, ela não aprisiona, ela liberta. A prática, ela revela algo que é essencial. Não se trata de autopunição, se trata de autoconhecimento. Se você não reconhece onde errou como líder, você repete isso toda manhã. Se você não percebe onde a sua liderança foi eficaz, acredita que nada valeu a pena. O equilíbrio está em admitir o que precisa mudar e valorizar o que foi conquistado. Para tornar o processo simples, eu costumo me fazer 4 perguntas. Mas antes de eu fazer as perguntas, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, lembra de deixar o seu like, lembra de deixar o seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal, porque vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais gente. Então olha só, para tornar esse processo simples, eu costumo me fazer 4 perguntas. Primeira, eu liderei de acordo com os valores da empresa?
Eu perdi o controle em algum momento? Eu realizei algo que me aproximou dos nossos objetivos estratégicos? O que eu posso fazer amanhã para ser um líder melhor do que hoje? Essas perguntas, elas funcionam como um farol. Em dias ruins, elas revelam pequenas vitórias que poderiam passar despercebidas. Em jornadas boas, elas apontam onde ainda há espaço para evolução. No começo, esse exercício me causava desconforto, sabe? É natural a gente querer fugir das verdades incômodas, mas é nesse desconforto que mora a libertação. Quando olhamos para nós mesmos com sinceridade, não como juízes cruéis, mas como aliados comprometidos com a melhora, pequenas mudanças surgem. E essas mudanças repetidas dia após dia transformam completamente a liderança. A revisão noturna me trouxe paz de espírito. Eu durmo sem carregar o peso das horas passadas e eu consigo despertar muito focado, sabe? Isso é de uma importância para mim sem igual. É como você afiar a espada da sua mente todas as noites. Se eu pudesse dar um conselho que eu poderia oferecer nesse momento, antes de dormir hoje, desligue as distrações. Converse consigo mesmo como líder. Não precisa durar muito, apenas seja honesto. A liderança, ela não pede perfeição, mas ela exige disposição. Disposição para evoluir. A disposição, ela nasce no instante em que você para refletir, você admite as suas falhas, você reafirma a sua própria intenção de seguir firme. E a avaliação noturna, ela não é um hábito, não é só um hábito, é um impacto silencioso com a sua própria evolução como líder. É um pacto. Se essa mensagem tocou você, se tocou a sua mente como líder, eu quero te pedir 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos que vão desafiar a sua forma de pensar, que vão fortalecer a sua disciplina estratégica. Segundo, deixe o seu like. Isso mostra que o conteúdo faz sentido e vai ajudar a levá-lo para outros líderes que precisam dessa reflexão. E a terceira coisa que eu quero te pedir é para você escrever um comentário aqui embaixo. Se você não souber o que escrever, escreva: estou construindo a minha melhor versão como líder. Assim, eu saberei que você esteve aqui comigo até o último minuto e que você está comprometido com a sua transformação. Antes de sair, escolha um outro vídeo para continuar assistindo, porque pode ser que assim, como este, ele não apenas mude a sua maneira de pensar, mas também a forma como você está conduzindo a sua empresa. Pare e pense. Talvez está na hora de mudar. Eu sou Guilherme Ezequiel e o meu propósito é contribuir de forma ativa no desenvolvimento humano e organizacional para a gente construir um universo melhor através de líderes comprometidos consigo mesmo e a fazer o bem para as pessoas ao seu redor. Até a próxima.